Livro de Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao 9. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar do poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para ser que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se apartes da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué se destacou um pouco jovem já, né? Ele se destacou lá no Números 13, capítulo 3, versículo 25, quando foram enviados espias para espiar a terra que o Senhor prometera ao povo de Israel. Todos sabem que o povo de Israel passou 40 anos no deserto, peregrinando. Porém, esses 40 anos, por desobediência deles, eles ficaram peregrinando e muitos deles não entraram na terra prometida. O destaque de Josué veio quando eles foram explorar, né, a terra. Eles retornaram, né, depois de certo tempo com uvas. Mas foram enviados 10, mas só 2 espias confiaram no Senhor e acreditaram na palavra que o Senhor havia dado ao povo de Israel. No Números capítulo 13, versículo 30 até o 14, 6, 9 nos diz isso, que Josué e Caleb rasgaram suas vestes e mediante ao povo que estava aflito porque os outros espias haviam desacreditado da palavra do Senhor por haverem gigantes e homens armados na terra que o Senhor prometera, não confiaram na palavra dele, mas só esses 2, Caleb e Josué, se confiaram na palavra e perante esta palavra o Senhor destacou eles 2. Um foi comandante, né, do exército de Israel e outro foi colocado como sucessor de Moisés. Vimos aqui em Josué capítulo 1, versículo 8, que o Senhor fala: não aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Lá está falando detalhadamente quais foram as ordens de Deus dadas por Moisés para que Josué o cumprisse. Que foi exatamente o que? No versículo 6, no versículo 7 ele repete, no versículo 9 ele dá outra repetida do Senhor para Josué. Ou seja, é uma ordem bastante expressa. Na primeira vez ele dá: esforce-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que eu jurei a seus pais lhes daria. No versículo 8 ele fala de novo: não aparte da sua boca o livro desta lei, antes medita nele de noite, para fazer tudo o que nele está escrito. No versículo 7, voltando um pouquinho, então somente esforce e tem bom ânimo. Daí no versículo 9, meus amados irmãos, ele diz: não te mandei eu de esforce e tem bom ânimo? Por que ele falou isso? Porque o Senhor repetiu 3 vezes a Josué essas palavras. Muitas das vezes, como assim se encontrou Josué
perante aquele povo é uma tarefa bem árdua que Josué teve, pois ele não estava acostumado com esse cargo, pois ele era um guerrilheiro, ele não era um que comandava todo o povo. Ele estava mais acostumado a comandar o povo de guerra, mas não todo o povo de Israel, com as leis que eles tinham que cumprir com tudo. Moisés já estava nesta ordenança há bastante tempo, mas por ordem de Deus, pois nós sabemos que quando eles estavam, o povo peregrinando 40 anos na terra, no deserto, Deus proferiu uma ordem a Moisés, que era o quê? Tocar na rocha. Mas ele não obedeceu, porque o povo intencionalmente eles forçaram Moisés até o ponto de ele ficar nervoso. Ele não tocou na rocha, ele bateu na rocha. Então o Senhor falou: você não entrará na terra prometida, e colocou Josué à frente. E muitas das vezes aparecem momentos difíceis em nossas vidas, decisões, momentos que nos deixam abalados, e muitas das vezes tende a nos desanimar. E assim aconteceu com Josué, um momento difícil. Vamos se colocar no lugar de Josué, um rebanho bastante grande, e ele tendo que controlar aquele povo e sem experiência nenhuma. É uma tarefa bem difícil, uma situação difícil. Para onde eu vou? Como que eu devo me portar? E o Senhor deu esta palavra para ele: somente esforça-te, tem bom ânimo. Moisés já é morto. Olha como que ele se deparou com uma situação. Ele estava bastante fragilizado por aquele momento a qual Moisés ele havia morrido. Era um momento bem delicado para Josué. Olhando, me deparando, eu tento imaginar, bateu aquele choque de realidade nele, e ele pensou, parou, analisou: o que eu devo fazer? Às vezes ele orou a Deus naquele momento difícil, e Deus falou ao seu coração, né? Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, fô-lo tenho dado. Não somente o que ele foi com Moisés, o Senhor, ele ia ser também com Josué, porque é o Senhor falando. Aleluia. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, todas essas terras dos heteus até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. O Senhor tem prometido grandes coisas às nossas vidas. Não aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo a quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Sabemos que muitas das vezes, quando a gente desvia um pouco do caminho do Senhor para a esquerda ou para a direita, as coisas tendem a ficar difíceis. Muitas das vezes aconteceu na minha vida, aconteceu na minha casa, mas quando nós começamos de novo a caminhar perante ao Senhor, as coisas foram melhorando. Deus aqui ele dá um alerta, uma orientação para Josué. Eu vou fazer tudo o que eu prometi, mas você tem que fazer a sua parte, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, permanecer no caminho que eu te coloquei, não afastar, não apartar da tua boca do livro desta lei. Assim está escrito, né, meus amados irmãos? Se esforçar, ter bom ânimo, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que palavra gloriosa, né? Saber que o Senhor está conosco em todos os momentos de nossa vida. Senhor meu Deus, estamos, ó Pai, mediante a tua presença, meu Deus, mais uma vez, para agradecer, Senhor, por esta palavra. Senhor, agradecer por cada irmão, Senhor, que está aqui presente, ó Deus. Que o Senhor venha, Senhor, colocar, Senhor, um desejo ardente, Senhor, cada vez mais, Senhor, de ouvir